Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai destrinchar uma ideia assim fascinante que está no coração da nossa Constituição de 88. Os materiais que a gente analisou sugerem que a Constituição não escreveu só um conjunto de regras, sabe? Ela imaginou um tipo de cidadão brasileiro ideal. E a nossa missão hoje é investigar como ela planeja construir essa pessoa. As pistas, pelo visto, estão em 3 pilares que a gente vai analisar a fundo: educação, cultura e desporto. Ok, vamos desempacotar isso. A fundação de tudo, imagino, começa na sala de aula. Vamos começar pela educação. Exatamente. A base de tudo na Constituição é a definição da educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. Mas o que é realmente revelador é o objetivo por trás disso. Não é só aprender a ler e escrever. O texto fala em pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É um projeto de formação humana, sabe? Em 3 dimensões. Um projeto e tanto. E para algo tão grande funcionar, devem existir regras do jogo, né? Princípios básicos. Quais são os que mais saltam aos olhos nos materiais? Olha, existem vários, mas alguns são a espinha dorsal do sistema. O primeiro é a igualdade de condições, e não só para o acesso, mas também para a permanência na escola. Ah, isso é importante. Sim, não basta abrir a porta, é preciso que o aluno consiga ficar. Outro é a liberdade de aprender e ensinar, o que garante o pluralismo de ideias. E, claro, a gratuidade do ensino público. Pera, tem um princípio que me chamou a atenção: a gestão democrática. O que isso significa na prática? Esse é um ponto que revela uma filosofia muito interessante. A gestão democrática, que envolve a participação da comunidade escolar nas decisões, ela é obrigatória na rede pública, Certo. mas não na privada. E isso mostra como a Constituição enxerga essas duas esferas. A escola pública não é só um lugar de ensino, é um laboratório de cidadania, entende? Um laboratório. Isso. A gestão democrática é, na prática, o primeiro treino de uma pessoa para viver em sociedade. Já a escola privada é vista mais como um serviço, onde essa obrigação cívica não é imposta. Entendi. Então a escola pública tem essa missão cívica que vai além do conteúdo. Mas falando de obrigações, se não basta abrir a porta, o que mais o Estado precisa garantir para que o aluno possa de fato ficar na escola? A lista é bem concreta. A principal garantia é a educação básica obrigatória e gratuita. E a idade aqui é chave. Dos 4 aos 17 anos. Dos 4 aos 17? Exato. Isso cobre da pré-escola ao ensino médio. E o dever do Estado vai além dos muros da escola, com os chamados programas suplementares. Que seriam? Material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. A ideia é que a pobreza não seja um impeditivo, sabe? E, além disso, tem o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. E ele deve ser oferecido, a palavra aqui é importante, preferencialmente na rede regular de ensino. É um comando claro pela inclusão. Certo, é uma estrutura gigantesca. Mas o Brasil é um país continental com União, estados e municípios. Como essa responsabilidade imensa é dividida para não virar um caos? O sistema de colaboração é bem desenhado. Pensa na União como o irmão mais velho do sistema. O irmão mais velho. Ela organiza a rede federal, mas a grande função dela é ser uma espécie de Robin Hood. Ela tem o dever de redistribuir recursos e dar assistência técnica para garantir que uma escola numa cidade pequena não fique para trás. Entendi. Aí os estados e o Distrito Federal focam no ensino fundamental e médio. Já os municípios, que estão mais próximos das comunidades, cuidam do ensino fundamental e da educação infantil. Faz todo sentido. E essa função Robin Hood da União me leva à questão do dinheiro. Como a Constituição garante que essa estrutura toda seja financiada? Ela foi pragmática, amarrou os gastos. A Constituição estabelece um piso de investimento da receita de impostos. A União precisa aplicar, no mínimo, 18%. 18. Isso. Já os estados, o DF e os municípios têm uma fatia maior. No mínimo, 25% da arrecadação de impostos deles deve ir para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 25, ok.
E um detalhe crucial que as fontes apontam é a regra do Fundeb. Pelo menos 70% dos recursos do fundo devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação. É uma forma de valorizar quem está na linha de frente. Ok, o sistema parece bem amarrado. Mas os materiais também apontam algumas áreas cinzentas, confusões comuns. E elas revelam a lógica por trás das regras. A primeira é sobre a gratuidade. A universidade pública é sempre gratuita? Por exemplo, num curso de pós-graduação. Essa é uma excelente pergunta que confunde muita gente. A gratuidade garantida na Constituição é para graduação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as universidades podem sim cobrar mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu, as especializações. Certo. Mas para os cursos stricto sensu, mestrado e doutorado, que formam pesquisadores e professores, a gratuidade se mantém. Então, a resposta é: depende do tipo de pós. Interessante. Outra confusão comum parece ser a troca dos percentuais de investimento. Vi que muitos pensam que a União também aplica 25%. Sim, é um erro clássico. Mas a lógica por trás da diferença é que estados e municípios são os principais responsáveis pela execução da educação básica na ponta, sabe? Por isso a exigência de investimento sobre eles é maior. O piso da União é 18%, o dos outros é 25%. Não pode confundir. E sobre temas mais polêmicos, como o ensino domiciliar, o homeschooling. O que acontece se uma família decide educar os filhos em casa, citando a Constituição? Ela estaria agindo de forma ilegal? Olha, é uma situação de limbo jurídico. O STF decidiu que o homeschooling não é inconstitucional, mas também não é um direito que pode ser exercido automaticamente. Como assim? Ele precisa de uma lei federal para regulamentar, para dizer como seria feito o acompanhamento pedagógico, a avaliação desse aluno. E essa lei existe? Ainda não. Como essa lei não existe, a prática hoje não substitui a obrigação de matricular a criança na escola. Entendi. Então, a educação estrutura o indivíduo, dá as ferramentas para a cidadania e para o trabalho. Mas o que dá a esse cidadão um senso de pertencimento, uma história compartilhada, é aí que entra o segundo pilar que os materiais destacam, a cultura. Exatamente. Se a educação é o cérebro, a cultura é a alma desse projeto de cidadania. E a Constituição protege nosso patrimônio cultural de uma forma, assim, incrivelmente ampla. Não se trata só de prédios antigos, de obras de arte. Inclui bens materiais e, o que é fascinante, imateriais. Imateriais, como assim? Pensa no Círio de Nazaré em Belém. Não dá para tombar a procissão como se tomba um casarão. Claro. Fé. O mesmo vale para o modo artesanal de fazer queijo em Minas Gerais ou para uma roda de capoeira. A Constituição foi visionária ao entender que nossa cultura está viva, sabe? Está nos gestos, nos sabores, nas festas, não só guardada em museus. Nossa, que incrível. Então, em teoria, até uma receita de família passada por gerações poderia ser considerada parte do patrimônio cultural brasileiro? Em teoria, sim, se ela representar a identidade e a memória de um grupo formador da sociedade brasileira. A proteção é feita pelo poder público, com a ajuda da comunidade, usando ferramentas como inventários, registros, vigilância e o mais conhecido, o tombamento, que se aplica a bens físicos, como um centro histórico. Entendi. O ponto-chave é que a cultura é vista como a cola que une a nação. Temos, então, o cidadão educado, com um forte senso de identidade cultural. O que falta nesse tripé? Falta o bem-estar, a saúde e a compreensão das regras do jogo social. E é aí que entra o terceiro pilar, o desporto. O dever do Estado é fomentar as práticas desportivas, tanto as formais de competição, quanto as não formais, aquelas que a gente pratica por prazer e saúde no parque, por exemplo. E sobre a aplicação de dinheiro público, há alguma prioridade? O Estado deve investir mais em formar atletas olímpicos ou em escolinhas de bairro? A Constituição é muito clara quanto a isso. A prioridade absoluta na destinação de recursos públicos é o desporto educacional. Ah, é? Sim. O esporte de alto rendimento só recebe apoio em casos específicos. A lógica é que é mais importante para o país ter milhões de crianças praticando esportes e aprendendo sobre trabalho em equipe e disciplina do que ter alguns poucos campeões. A base da pirâmide é mais importante que o topo. Exatamente. Isso faz muito sentido. Mas tem um ponto nos materiais que soa quase bizarro. A ideia de uma justiça desportiva.
Quer dizer que, se um jogador for punido injustamente, ele não pode simplesmente ir a um juiz comum? Por que criar um sistema judicial paralelo só para o esporte? Essa é a reação da maioria das pessoas. E a razão é dupla: autonomia e celeridade. Celeridade, rapidez. Isso, rapidez. O mundo do esporte tem suas próprias regras e precisa de decisões rápidas. Imagina se cada expulsão num jogo de futebol virasse um processo de anos na justiça comum. Nossa, o campeonato acabaria e... Exato. E a disputa ainda estaria rolando. Por isso, para questões de disciplina e competições, a Constituição diz que é preciso primeiro esgotar as instâncias da justiça desportiva. Mas isso não deixa o atleta refém de um sistema que pode ser lento ou parcial? Aí entra a salvaguarda. A Constituição impõe um prazo fatal. A justiça desportiva tem, no máximo, 60 dias para dar uma decisão final. 60 dias. Sim. Se esse prazo estourar, a porta do Poder Judiciário se abre para o atleta. É uma condição, não uma proibição. Esse prazo de 60 dias é o que garante que a justiça, mesmo sendo especializada, não se torne injusta. Uau! Então analisamos o projeto completo. Começamos com a educação, que constrói a mente e as habilidades do cidadão. Passamos pela cultura, que nutriu a alma com um senso de identidade e pertencimento. E terminamos com o desporto, que cuida do bem-estar e ensina sobre regras e convivência. Quando a gente junta todas essas peças, qual é a grande imagem que emerge? Olha, a imagem é a de um projeto de nação que aposta no desenvolvimento humano integral. Os materiais mostram que, para a Constituição de 88, um país forte não se faz apenas com uma economia forte. Faz-se com cidadãos que pensam criticamente, que conhecem e valorizam sua história e que são saudáveis física e socialmente. Educação, cultura e desporto não são apêndices ou luxos, sabe? São as ferramentas essenciais para construir esse cidadão e, por consequência, o país. Uma visão realmente poderosa. Para fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. A gente analisou textos que detalham com precisão deveres, percentuais e regras para construir esse cidadão integral. Mas um dos princípios do ensino é a garantia de padrão de qualidade. A questão que fica para reflexão é: em um país tão diverso como nós, como sociedade definimos e fiscalizamos o que é qualidade? Qualidade na formação de um cidadão é a mesma em uma metrópole, em uma comunidade ribeirinha? É uma nota alta numa prova, o resgate de uma tradição cultural ou a criação de um time de vôlei na comunidade? A Constituição nos deu um mapa, mas talvez a tarefa de definir o destino seja nossa.